Olá, seja bem-vindo ao treinamento prático do Sistema de Gestão da Qualidade. O objetivo desse treinamento é fornecer conhecimento aos gestores do Hospital Estância Morro Grande dentro do planejamento da qualidade aí do seu setor. O assunto de hoje é informação documentada. Primeiramente, vamos entender o que é informação documentada. Informação documentada é todo documento que gera informação para os gestores e colaboradores, né? Temos então o que? Os procedimentos, os formulários, os documentos complementares, né? E documentos externos, né? E regulamentares aí, que também pode gerar informação, né? Para alguma atividade, para algum processo, tá? Eu quero iniciar falando sobre o planejamento da qualidade, né? Temos vários itens dentro do planejamento da qualidade e um deles é a informação documentada alvo desse treinamento, né? Que fala, semestralmente deve haver treinamento, né? E revisão dos documentos do sistema de gestão da qualidade, né? Lembrando que o controle, né? E utilização, né? Dos documentos devem sempre ser atualizados, né, periodicamente, não necessariamente por semestre, né? Semestralmente nós vamos sempre pontuar a necessidade, né, e de fato ter aí algumas ações, tá? Em seguida, nós vamos falar sobre o requisito da norma, o porquê que nós temos que tratar de informação documentada, né? Porque é um requisito aí, o requisito 7.5. onde fala que a Estância Morro Grande, né, estabeleceu, implementou e mantém procedimentos sistematizados aí no PS01, né, que é o controle de informação documentada do Sistema de Gestão da Qualidade para aprovar os documentos quanto à sua adequação antes do uso, analisar criticamente e atualizar documentos conforme necessário, assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificados, assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis e assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis, assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organização como sendo necessários ao planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade sejam identificados e por sua distribuição seja controlada, prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar identificação adequada neles se forem retidos para quaisquer fins, né? Isso é o que rege aí, né, o requisito aí dentro do nosso manual da qualidade, tá? Então, por quê? Porque precisamos cumprir requisito. E aí nós vamos falar sobre o PS01, que é o controle de informação documentada. Dentro do PS01 nós vamos ver o quê? Emissão de documentos, conteúdo de documentação, controle de documentação, controle de registro e arquivamento, tá? Aonde eu encontro esse PS01? Né? Então temos o caminho. Dentro do servidor, na pasta Departamentos e Público, temos uma pasta lá chamada Procedimentos do SGQ. Dentro desse Procedimentos do SGQ, encontraremos uma pasta de procedimentos do sistema. Vamos à prática. Temos aqui departamentos. Dentro de departamentos temos a pasta público. Dentro do público temos a pasta procedimentos do SGQ, né? No item 2 aqui. E PS, procedimentos do sistema, estamos vendo o PS01. Já está aberto aqui, eu vou abrir para vocês. Vamos entender aí, né? Temos aqui então os objetivos, né? O objetivo desse procedimento, as áreas envolvidas, nesse caso, são todas, porque todas as áreas têm aí, né? Documentação, todas as áreas têm, né? Esse processo, se envolvem nesse processo. As referências é da onde eu retirei aí, né? As principais informações para desenvolver esse documento. E temos o detalhamento das atividades. Vamos ao detalhamento. A emissão de documento do SGQ. Dentro desse item 4.1, a gente fala o quê? Que existem 6 níveis, né, de emissão de documentos. Temos o nível da política, o nível do manual, do sistema de gestão da qualidade,
o nível de procedimentos, seja ele PS ou POP, e nível de documentos complementares, nível de formulários e nível de registros da qualidade, né? O alvo desse treinamento aqui, então, é o item 3, 4 e 5. Vamos falar, né? Focar em procedimento, documento complementar e formulário também, né? A emissão de documentos engloba o quê? A elaboração dele, a alteração, a verificação, a aprovação e a exclusão, né? Quem elabora? Qualquer um pode elaborar. Quem altera? Qualquer um pode sugerir alteração. Quem verifica? O gestor da qualidade e o gestor da área. Quem aprova? O gestor da qualidade e a direção e a coordenação. Quem exclui? O gestor da qualidade e ou a coordenação ou direção, tá? Qualquer colaborador das áreas administrativas e terapêuticas pode identificar a necessidade de emitir, inclusive propor alteração a um procedimento ou documento aplicável à área que atua, né? Então, dentro do item 413 diz que qualquer colaborador pode, né, sugerir emissão ou alteração. Agora, a verificação e a aprovação, né, precisa passar pela qualidade, tá? Item 416. Nos casos de emissão de documentos do SGQ, o gestor da qualidade codifica a documentação. Então, todo documento ele tem uma sigla, né, que é PS, POP, FORM, DOC, DC, né, DC, MN, CD, enfim. E uma numeração, né, que inicia do 1 e segue aí a sequência. O gestor da qualidade submete o procedimento do sistema ou operacional ao conhecimento da coordenação. Então, quando há uma grande atualização, né, precisamos sempre da aprovação da coordenação e da direção, no caso do manual do Sistema de Gestão da Qualidade. Conteúdo. Os procedimentos do SGQ e os procedimentos operacionais padrão contêm objetivos, áreas envolvidas, referências normativas, detalhes das atividades, controle de registro e controle de alteração. É essa a estrutura da documentação, né? Vimos o quê? Lá em cima o objetivo, as áreas envolvidas e as referências. Estamos no detalhamento das atividades. Aí nós vamos ver também controle de registro e controle de alteração. Esses os itens que compõem um procedimento. Aqui no item 4.4, vemos o controle de documentos. As áreas da instância Morro Grande podem manter cópias controladas devidamente identificadas, sendo substituída quando o documento for alterado ou cancelado. Então, todo documento, todo procedimento, pode-se ter uma cópia controlada, né? Que é a cópia onde eu, como gestor da qualidade, aprovo, né, a utilização, né? Porque está atualizada. Toda cópia não controlada, ela não é oficial. Ela pode ser levada por viés de treinamento, né, por viés de leitura, enfim. Mas não é um documento 100% aprovado. O aprovado é a cópia controlada, que diz que é a mais atual que existe. Tá? Vemos aqui o controle de registros. Né? Dentro do controle de registros, né, temos alguns itens, que é o item 5 aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Esse é o controle de registros, certo? Dentro do controle de registros, nós temos aqui essa tabelinha, né? Dentro dessa tabela temos que descrever aí, né, as intenções, né, de cada coluna. O que é um registro? Um registro é algo ali, né, um formulário, enfim, é uma informação que é registrada, né, e que precisa ser mencionada, né, e precisa seguir aí o critério desse item aqui, 4.5. Vamos dar uma lida para a gente entender. Os documentos que forem evidências objetivas das atividades realizadas ou resultados obtidos, denominados de registros, devem ser mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis pelos gestores e colaboradores. Então,
né, a gente vai exemplificar com o form, né, um formulário. Um formulário é um registro. A gente registra, né, as situações, enfim, registra informações dentro de um formulário, né? E aí, esse formulário ele precisa ser mantido legível, prontamente identificável e recuperável, né? Então, manter sempre legível, identificado e uma forma de se recuperar é o que rege esse item do procedimento. Os registros são armazenados em locais apropriados sob condições ambientais adequadas que assegurem a sua preservação, sendo mantidos, por exemplo, em arquivos, armários, pastas, caixas, mídias eletrônicas e discos rígidos. Os registros por meio eletrônico são protegidos por uma rotina de backup, né, e mantida sob o controle aí responsável do TI, né, com uma identificação por login e senha de acesso pessoal intransferível. A forma de recuperação e o tempo de retenção são estabelecidos para cada registro, observando-se a integridade, a necessidade de utilização e a disposição geral aplicável quando for o caso. A forma de disposição refere-se à destinação a ser dada ao registro no final do tempo de retenção e pode abranger, por exemplo, descarte, destruição, transferência de arquivos inativos ou microfilmagem. Quando aplicável aos documentos que fornecem evidências objetivas das atividades realizadas ou resultados obtidos, que são os registros, devem ser indicados no item denominado controle de registros de cada documento. Então, temos aqui o Form 01, que é a lista mestra, né? O Form 01 é onde eu tenho o controle de todos os documentos da Estância Morro Grande, sua vigência e sua revisão. Temos a recuperação. A recuperação é onde está e como está organizado esse formulário, né? Então, está em departamentos, dentro da pasta qualidade, em ordem cronológica. Qual a retenção desse formulário? Né? Eu retenho ele até a emissão de uma nova versão. Então, sempre que eu faço a revisão desse formulário, né, eu faço o que depois que vem à disposição? Eu faço a transferência para o arquivo de documentos obsoletos, né? Então, tem o formulário, aonde ele está localizado, certo? Qual é a forma como ele está localizada, né? Se está em ordem cronológica, se está em ordem alfabética, né, e tudo mais. Como que eu retenho, né? Então, vou reter até quando, né? E depois dessa retenção, o que é feito? Então, isso é o controle de registro, tá? É importantíssimo que todos os formulários, todos os registros sejam feitos aí, essa tabelinha seja feita aí o registro de recuperação, retenção e disposição. É importantíssimo, tá? E aí, por final, temos o controle de alteração, é onde a gente faz aí, né, a revisão, né? Por exemplo, aqui temos o PS01 que foi revisto, que é a 4ª revisão dele, né? E a última data aí foi no dia 3/11, foi feita a alteração do item 418 e quem fez foi o Gustavo Moraes, que eu fiz, tá? Então, temos aí a estrutura da documentação. O que a gente vê aqui? Alteração, né? As alterações efetuadas nos documentos do SGQ devem ser comunicadas ao gestor da qualidade, cabendo ainda analisar a necessidade de treinamento dos colaboradores. Toda alteração que for, né, que acontecer, seja na prática, seja documental, ela precisa ser comunicada. Né? Essa informação precisa chegar até o gestor da qualidade, para que os documentos também possam sofrer as suas alterações, para que a gente possa sempre, né, visar aí a melhoria contínua. Isso é importantíssimo. Né? Aí, o item 4.9, a gente fala de arquivamento, né? Os originais aprovados dos manuais, códigos, procedimentos do SGQ, procedimentos operacionais padrão, formulários do Sistema de Gestão da Qualidade são mantidos sob guarda do gestor da qualidade. Né? Eu tenho todos os documentos retidos, né? Como
como estrutura, né, aprovada, tá? Então, os gestores, eles podem ter as suas versões em uso, né? Os colaboradores podem ter a sua versão em uso, porém, o que está aprovado para o uso é o que está sob controle do gestor da qualidade. Então, vamos dizer que dentro de uma auditoria, né, dentro da auditoria, aí, seja interna ou seja externa, né, o que está aprovado é o que está no Form 01, né, dentro da sua revisão e vigência. Né? Se, né, você, um colaborador, gestor ou um colaborador, criar um formulário, um documento, e, né, imaginar uma numeração, imaginar aí um controle, e esse documento for rastreável, né, se a gente conseguir achar esse documento aí numa auditoria, né, e não condizer com o que está dentro da lista mestra, esse documento ele não é aprovado. Né? Esse documento ele não ele não vai estar dentro da estrutura ali da auditoria, né? E ele vai ser considerado aí uma não conformidade. Tá? Isso é o que rege aí o PS01, que é a estrutura da documentação do SGQ. Correto? Então aqui a gente finaliza essa etapa. Aí só um detalhe que eu quero falar sobre os formulários. Né? Temos aí os formulários aí, né, em todas as áreas, né, distribuídos e em prática, em uso, né, e aí eu quero falar ali sobre alguns tópicos. Os formulários sempre devem estar mencionados nos procedimentos. Então, quando você for fazer a revisão do seu procedimento, sempre verifique, antes de tudo, se todos os seus formulários estão sendo mencionados. Às vezes, um formulário rege toda uma atividade, todas as colunas do formulário são os caminhos da atividade, né? São o processo, o fluxo da atividade. Né? Próximo tópico. Os modelos aprovados devem estar sob guarda do gestor da qualidade. Então, todo modelo aprovado está sob guarda do gestor da qualidade. Os modelos em uso ficam sob responsabilidade dos gestores das áreas. Né? Então, se está em uso, né? Então está lá, provavelmente, na pasta departamentos ali dentro de cada setor. Os controles de revisão e vigência são descritos no painel da qualidade por setor. E aí é isso que eu quero ressaltar sobre os formulários. Aonde eu encontro a estrutura de revisão e vigência? Sim, temos o Form 01, que é a lista mestra, né? Mas desenvolvi aí o Form 096. Vamos à prática. Aqui a gente vai no caminho, né? Servidor, departamentos, sistema de gestão da qualidade por setor. Então, se a gente entrar lá em departamentos, a gente vai em público. Aí em público a gente vem nessa primeira pasta que estiver em ordem alfabética, sistema de gestão da qualidade. E aí a gente vem gestão da qualidade por setor. E a gente entra aqui, né, em cada setor, né, dentro aqui desse documento. Ele está aberto aqui para mim. Aí, abrindo, a gente tem aqui um panorama geral, né, dos itens que compõem aí, né, a estrutura do planejamento da qualidade. O que eu quero ressaltar é essa pasta aqui, ó. Dentro de acompanhamento, a gente tem a pasta aqui Form, né, que é um formulário aqui, que é o Form 096. O Form 096 é o controle e checagem dos formulários por setor. Aqui é mais para que você cheque, né, a revisão e a vigência de acordo com a lista mestra, onde eu faço a atualização. Né? Então, eu tenho aqui todos os formulários dos meus processos e tenho toda a revisão e vigência aqui. Então, essa é a forma de você ter acesso à revisão atual e vigência atual, se você tiver alguma dúvida. Digamos que um colaborador esteja usando a versão 00, a revisão 00, e o outro colaborador esteja utilizando a revisão 01, né? E o outro colaborador, né, está utilizando a revisão 02. Né? Então, isso está completamente errado. Né? Então, assim, eu quero saber qual é a correta. Claro que sempre vai ser a mais recente, que vai ser a 02.
mas digamos que tem algum erro, alguma falha ali na vigência, não sei, eu quero checar, eu quero verificar, né? Eu quero checar se realmente o que eu estou utilizando, né? Esqueci, o que eu estou utilizando é o que está na prática. Então você entra no seu painel e entra nesse Form 096, é onde você vai ter atualizado aí, né, os dados de revisão e vigência dos seus formulários. Isso é interessante, por quê? Porque depois a gente vai trabalhar melhor isso, né? Então aqui eu não tenho preenchido porque é uma oportunidade de melhoria, mas temos aqui também, né, a estrutura, a mesma estrutura lá dentro dos formulários, então a gente vai ter um panorama geral. Então, descreva qual é o procedimento que está aqui dentro do seu formulário, qual é a forma de armazenamento, qual é a forma de recuperação, qual é a forma de retenção e disposição, né? Descreva, tá? E o controle para utilização. Se esse formulário é um controle de indicador, é bem provável que não esteja mencionado em procedimento. Então, é um controle de indicador? Coloque sim, não. Quem é responsável pelo formulário? Às vezes existe formulário que a gente destina responsabilidade para algum colaborador, enfim, né? Então é importante sempre também ter esse item preenchido. E a periodicidade de preenchimento. Digamos que algum formulário precisa ser preenchido diariamente, mensalmente, né? Semestralmente, enfim. São informações que podem auxiliar aí na gestão, né, dessa parte aí de formulários, tá ok? Seguindo aqui, então, o treinamento. O que fazer? Né? Falamos do porquê, falamos do planejamento, falamos do porquê, né? Vimos o procedimento e agora o que fazer? Né? Durante o treinamento, eu fui mencionando o que deveria se fazer aí dentro desse planejamento da qualidade. Mas aqui eu resumo para a gente seguir aí para o fim do treinamento. O que fazer? Você deve revisar os procedimentos e revisar os seus formulários, simples e prático, tá? Como que eu vou revisar meu procedimento? Marca o que foi excluído do procedimento e marca o que foi acrescentado do procedimento. Por exemplo, tarja de vermelho que foi excluído e tarja de amarelo que foi acrescentado. Encaminhe ao gestor da qualidade para aprovação, né? Vai submeter aí esse documento, esse procedimento ao gestor da qualidade. Ele vai aprovar, vai fazer todas as alterações necessárias ali em controle do registro, da revisão, da vigência, né? E vai disponibilizar a cópia controlada, né? E assinada e aprovada aí, né? Dentro aí da pasta de cópias controladas aí dos setores, ok? E aí, como que eu faço para revisar os formulários, né? Então tem aí, verifique se a utilização, se o formulário realmente existe na prática. Às vezes a gente cria um formulário, né? Vamos criar um formulário, aí a gente cria um formulário. E às vezes aquele formulário foi para monitorar algo, ou às vezes o processo mudou, ou às vezes a atividade está diferente, né? Alguma coisa aconteceu e eu não uso mais esse formulário, né? Então essa informação ela precisa chegar, a gente precisa excluir o formulário da lista mestra. Né? Precisamos rever esse formulário dentro do procedimento. Então, esse formulário está sendo utilizado? Esse formulário realmente existe na prática? Pense, tá? E acompanhe lá através do painel da qualidade. Verifique se o que está sendo utilizado está na revisão e vigência descrita lá no painel. Então, meu formulário está na revisão e na vigência atual? Sim, não, então também comunique, tá? Verifique se há necessidade de alguma alteração ou melhoria no método da aplicação do formulário. Tem alguma necessidade de melhoria? Também comunique, tá? Por fim, para a gente poder encerrar esse treinamento, né, eu venho falando sobre gestão de processos. Temos a matriz de processos, que é o Form 151, esse formulário é o primeiro formulário a ser entregue na auditoria. Por quê? Porque ele dá um resumo, um panorama geral sobre o processo, tá? Então temos lá o macroprocesso, né? Que aqui, como exemplo,
de processo é o planejamento da qualidade, né? E o macroprocesso é a gestão estratégica. Dentro do macroprocesso a gente tem processos, né? E dentro do processo nós temos um fluxo de operações, temos atividades realizadas, né? Para que esse fluxo funcione, né, temos o quê? Temos a entrada e temos a saída. A entrada é o que dá o start para iniciar o processo e a saída é a entrega, o resultado daquele fluxo, certo? Então, como entrada, temos a manutenção, a estrutura do sistema de gestão da qualidade implementada na instituição, rodamos toda a atividade, rodamos todo o fluxo das operações e entregamos a continuidade dos processos que integram o sistema de gestão da qualidade e conformidade dos requisitos aplicáveis, que é a saída aí. É por isso que existe o planejamento da qualidade, né? Os itens daquele planejamento que vimos lá no segundo slide para justamente ter essa saída, ter essa entrada, que é a continuidade dos processos que integram e a conformidade dos requisitos, correto? E como alvo desse treinamento, temos critérios e métodos aqui também demarcados. Critérios e métodos são o quê? Os documentos, toda a informação documentada que rege o processo, correto? Então, é isso, pessoal, né? Agradeço aí esse tempinho, né? Obrigado, né? E qualquer dúvida eu fico sempre à disposição. E até o próximo treinamento.